Olá, corredores, bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo mais importante daqui do canal, agora no início do ano. Nós vamos explicar como estruturar a vossa época desportiva, agora que estamos a iniciar o ano. Vamos saber como escolher as provas, como criar o vosso plano de treinos, como tentar evitar lesões. Vamos falar de tudo isso neste vídeo que é essencial para o início do ano. O primeiro ponto é essencial para vocês terem uma época, uma temporada de corrida fantástica. É definir os objetivos. Qual é que é o vosso objetivo? O vosso objetivo é bater o recorde pessoal numa determinada prova, era correr o máximo de corridas possível durante todos os fins de semana. O vosso objetivo é aumentar a distância, por exemplo, para uma meia maratona ou para uma maratona, ou é fazer o recorde pessoal em várias distâncias, começando, por exemplo, nos 10 km e depois acabando na meia maratona ou na maratona. Qual é que é o vosso objetivo? Vocês têm que saber o que é que vocês pretendem atingir com a corrida ao longo deste ano. Porque é muito diferente se vocês têm o objetivo de correr pela primeira vez os 5 km sem caminhar, do que fazer uma maratona em menos de 3 horas ou menos de 2 horas e meia, ou seja lá o tempo que for. Portanto, nós temos que saber o objetivo, porque se nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. E, portanto, nós temos que saber qual é que é o caminho que nos serve, qual é aquele caminho que nos vai fazer atingir o objetivo. Mas para isso nós necessitamos de definir o nosso objetivo. E, por isso, agarrem no papel, comecem a escrever o vosso objetivo e em função desse objetivo é que depois o resto vai ser estruturado. Porque se vocês querem treinar para todas as semanas irem fazer uma prova de 10 km só para divertimento, então aí podem fazer um tipo de treinos completamente diferente de, por exemplo, quererem fazer uma maratona ou atingir um determinado recorde pessoal numa maratona, em que têm que treinar de uma forma muito mais organizada, muito mais sistematizada. E, portanto, por aqui nós vemos qual é que é a importância de nós definirmos o objetivo, porque se nós não tivermos os objetivos completamente claros, depois tudo o resto vai falhar, porque têm que saber para onde vão. Portanto, este é o ponto essencial. Portanto, apontem aí no papel, ou num caderno, ou no celular, ou no telemóvel, qual é que é o vosso objetivo. Sabendo qual é que é o nosso objetivo, então nós vamos escolher as provas-alvo. Muitas vezes nós no início do ano não sabemos ainda quando é que vão ser as provas, mas a maior parte das provas nós já temos uma ideia em que mês é que é, ou em que altura do ano é que é, e portanto nós conseguimos, pelo menos, agendar em termos de planeamento a participação nessas provas. E portanto nós temos que definir quais é que são as provas em que nós pretendemos participar. Porque depois há provas que nós vamos participar, que é aquela prova-alvo, em que nós queremos bater o nosso recorde pessoal nos 10 km, porque é uma prova em percurso plano, em condições atmosféricas que são favoráveis a ter um bom resultado, portanto temos aquela prova-alvo. Depois temos outro tipo de provas em que nós vamos fazer o teste para ver como é que está a correr o treino. Portanto, são provas em que nós não temos o objetivo de bater o recorde pessoal, mas vamos verificar como é que nós estamos a reagir ao treino para nos habituarmos ao ambiente das provas. Depois também temos provas em que vamos por divertimento ou que vamos para treinar. Eu precisava de fazer um treino de 10 km, então vou numa prova de 10 km, a um ritmo confortável, sem me preocupar muito e só para divertimento. Portanto, nós temos que saber claramente qual é que é o objetivo para depois definirmos qual é que é a prova-alvo que nós temos. Se o objetivo é fazer uma maratona, então temos que saber qual é a maratona que nós vamos fazer. Não é, eu vou fazer uma maratona este ano, depois não sei qual é que é, então não consigo depois planear os treinos até aquela prova, porque uma maratona não se treina de uma semana para a outra. Eu decidi, olha, para a semana vou fazer uma maratona. Isso não funciona, nós temos que fazer com antecedência. Claro que se o nosso objetivo é mesmo só participar em provas por divertimento, então aí vamos também escolher as provas, mas aí já é
é diferente a forma de escolha, porque já não é tão importante nós sabermos qual é que é a prova. No entanto, pode haver provas mesmo para questões de divertimento que sejam mais complicadas, por exemplo, umas provas tenham muitas subidas ou muitas descidas, ou que seja num percurso assim um pouco mais estranho. É importante nós também sabermos que queremos participar nessa prova, então temos que fazer alguns treinos específicos para essa prova mesmo, sendo nosso objetivo nos divertirmos, porque não é nada divertido chegarmos a uma prova e não estarmos preparados para ela. Para atingirmos o nosso objetivo e chegarmos àquelas provas-alvo que nós temos que treinar. No entanto, é muito importante também o descanso. Nós temos que planear as nossas semanas de treino de forma a sabermos quais é que são os dias em que vamos treinar e os dias em que vamos descansar. Porque se nós vamos treinar 3 dias seguidos e depois estamos 3 dias sem treinar e depois na semana seguinte não treinamos, depois na semana seguinte treinamos 6 vezes durante essa semana, portanto as coisas não vão funcionar. Nós temos que planear as coisas de forma a que nós tenhamos o descanso, que é super importante, é no descanso que nós conseguimos evoluir, e portanto planejem os dias em que vão treinar, agendem isso na vossa agenda pessoal para saberem quais é que são os dias que vão treinar, e depois têm sempre dias de descanso entre os treinos. Se fizerem num dia um treino mais rápido, ou mais duro, ou mais longo, então no dia seguinte ou fazem descanso, ou então fazem um treino mais leve, portanto façam este tipo de planeamento, e no final de algumas semanas, ao fim de 3, 4 semanas, então façam uma semana um pouco mais leve para depois conseguirem recuperar do treinamento que estão a ter. Portanto, é muito importante vocês não só planearem o treino, como planearem o descanso. Nós queremos atingir os nossos objetivos, por isso é que nós os definimos no início, escolhemos as provas-alvo e começamos a treinar e depois a descansar. No entanto, nós não vamos conseguir chegar à prova e fazer uma boa prova se estivermos lesionados. E, portanto, além de planear os treinos que vão fazer ao longo da semana e do descanso, também devem planear os dias em que vão fazer reforço muscular. O reforço muscular não tem necessariamente de ser feito na academia, podem fazer em casa, trazem uns abdominais, uns agachamentos, pranchas. Esses exercícios podem perfeitamente fazer em casa, mesmo sem equipamento, mas é importante nós fazermos esse tipo de reforço muscular porque nos vai dar a força e a resistência para o corpo suportar o treino que nós vamos ter. Além disso, também quando nós estamos a querer aumentar a carga de treinos, nós devemos ter o cuidado de não aumentar muito agressivamente. Portanto, tem que ser tudo muito progressivo, não aumentar mais do que 10% a carga de treinos entre cada semana. Portanto, se uma semana temos uma determinada carga de treinos, um volume de treinos, na semana seguinte não aumentar mais do que 10%. E até dentro de cada semana, nos treinos longos e nos treinos ritmados e treinos desse género, não aumentar mais do que 10% de uma semana para a outra. Portanto, é importante isto ser muito gradual para o corpo se ir habituando aos treinos, porque só assim vocês vão chegar à prova sem estarem lesionados, porque estando lesionados vai ser complicado. De forma a nós verificarmos como é que estamos a evoluir, nós temos que monitorizar os treinos ao longo do ano. Nós devemos ter ou no celular, agora há muitos aplicativos que permitem nós verificarmos como é que estão a correr os treinos, como é que está a evoluir, qual é que é o volume de treinos, a velocidade média, conseguimos ver tudo. Ou escrever num caderno como é que estão a correr, qual é que é a percepção subjetiva de esforço que vocês estão a ter dos treinos, como é que estão a sentir-se mais cansados, estão a sentir-se frescos, estão a sentir que as coisas estão a correr bem. É importante vocês analisarem tudo e irem monitorizando, porque só assim vocês vão conseguir verificar se o plano de treino está adequado ou se não está adequado. E, portanto, da mesma forma que eu falei há pouco de escolherem as provas-alvo e as provas de testes, vocês podem fazer algumas provas para testar, para verificarem se os treinos estão a correr bem. E, portanto, é importante vocês verificarem isso. Imaginem que vocês têm como objetivo fazer o vosso recorde pessoal numa prova de 10 km. Têm o objetivo de fazer
os 10 km em menos de 40 minutos. Então, se vocês forem fazer uma prova de 5 km e se forem correr àquele ritmo que permite correr os 10 km em menos de 40 minutos, então se fizerem os 5 km naquele ritmo alvo, vocês vão verificar se o conseguem fazer ou não e se o nível de esforço é muito grande ou não. E, portanto, através destas provas, vocês conseguem verificar se o vosso objetivo até está adequado àquilo que vocês têm como capacidade física. Se vocês, por fazer 5 km, fazem facilmente ao ritmo que querem fazer depois os 10 km na prova alvo, então se calhar o vosso objetivo está bem definido. Agora, se vocês para fazerem 5 km, aquilo é um sofrimento danado e não conseguem fazer ao ritmo que pretendem fazer os 10 km, então alguma coisa pode não estar bem definida e, portanto, é importante fazer este tipo de testes, assim como é importante vocês ouvirem o corpo, perceberem se o corpo está a ficar cansado, se estão a ficar com problemas musculares, estão com dificuldade em dormir, pode ser um sinal até do overtraining. Portanto, é importante nós ouvirmos tudo o que o corpo nos está a dizer para depois até irmos para o próximo ponto, que é adaptar e ajustar o plano de treinos em função de como as coisas estiverem a evoluir. Se começarem a ficar muito cansados e com uma fadiga acumulada muito grande, então poderá fazer sentido então terem umas semanas um pouco mais leves para que o corpo consiga recuperar. Agora, se vocês também começam a perceber que os treinos estão a correr bem e que está a ser super fácil, então aí até podem depois aumentar um pouco a carga de treinos ou aumentar a intensidade porque o corpo está a reagir bem. Mas para isso vocês necessitam de monitorizar e ouvir o vosso corpo e depois analisar os dados que o próprio relógio ou o celular ou os aplicativos vão dando para vocês conseguirem perceber como é que estão a evoluir no treino. Bem, o vídeo de hoje era este, é o vídeo mais importante do canal de 2025, porque é o vídeo em que nós estamos a definir os nossos objetivos, em que vamos definir o que é que vamos fazer ao longo do próximo ano. Portanto, nós temos que definir objetivos e em função dos objetivos é que nós vamos saber quais é que são as provas que nós vamos querer participar, quais é que são as provas-alvo, quais é que são as provas de treino, e depois, a partir daí, nós vamos fazendo o plano de treinos, ter em conta também o descanso, que é muito importante, é importante também o reforço muscular, e nós conseguirmos também monitorizar como é que os treinos estão a correr, para fazermos as adaptações que sejam necessárias, porque é muito difícil nós, no dia 1 de janeiro, nós definirmos um objetivo e um plano de treinos e conseguirmos fazer esse plano sem ter necessidade de fazer ajustes, porque os ajustes são normais, os ajustes não quer dizer que as coisas falharam, os ajustes quer dizer que nós reagimos ao melhor ou pior ao plano de treinos, entretanto podem ter surgido outro tipo de prioridades, outro tipo de problemas e portanto nós temos que ir ajustando. Não faz sentido nós estarmos a forçar uma coisa que depois já sabemos que não vai funcionar. Portanto, o vídeo de hoje era este. Espero que tenham gostado. Agora, deem o vosso joinha, deixem os vossos comentários a explicar qual é que é o vosso objetivo, até para nos motivar para o ano que aí vem. Então vá, até à próxima e bons treinos.